Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado A Igreja, o Lugar dos que Amam Jesus. E o título desta primeira semana é As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O versículo é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado, pois Tu és o nosso bom pastor. Tu és a porta do aprisco. Por Tua obra, hoje nós temos liberdade. Não estamos mais presos, pelo contrário, podemos desfrutar de pastos verdejantes, de águas de descanso, sabendo que mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor ainda é o nosso bom pastor, nos conduzindo, estando conosco, nos levando adiante. Obrigado, Senhor, por Tuas palavras. É por Tuas palavras que nós ouvimos a Tua voz, que nós Te conhecemos e conhecemos o Teu coração. Conhecemos o Teu falar, o Teu amor, a Tua graça. E por isso, Senhor, nós Te seguimos. Que essa relação de intimidade com o pastor da nossa alma cada vez mais se estreite, Senhor, e cada vez mais nós entendamos a Tua vontade e cada vez mais nós possamos ouvir a Tua voz, seguir os Teus passos, cumprir o Teu desejo, fazendo aquilo que Te agrada da maneira que Te agrada. Que esse é o nosso coração, Senhor, que assim seja até a Tua volta. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, na semana anterior nós começamos a ver o capítulo 10 do Evangelho de João, e ali o Senhor se apresenta como o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, o bom pastor que quer que as suas ovelhas desfrutem de vida e vida em abundância. Esse é o nosso Senhor, e o Senhor também se apresenta como a porta do aprisco. Mais uma vez, irmãos, depois dessa revelação do Senhor Jesus, novamente os judeus entraram em discussão com o Senhor. Quando o Senhor revelava algo de si próprio, os judeus, quando nós falamos judeus, nós estamos falando aqui dos fariseus, sacerdotes, enfim, a parte religiosa dos judeus. Então eles não aceitavam, eles entravam em discussão com o Senhor. Então nos versículos 19 a 21 nós lemos: por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Veja, irmãos, ele tem demônio e enlouqueceu. O Senhor também foi tido por louco, por causa das palavras que ele falava. Ah, não, esse é louco, esse aí tem demônio. Então, continua o versículo. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, veja, irmão, sempre vai haver essa situação. Vai haver, quando a palavra sai da boca de Deus, quando o Senhor fala conosco, muitas coisas são reveladas. E um grupo de pessoas vai olhar, vai ouvir e falar assim: que isso? Isso é loucura. Por quê? Porque se acostumaram a pensar nas coisas de Deus simplesmente com o seu raciocínio lógico, tentando entender tudo por uma lógica humana. E nesse versículo que nós lemos, 1 Coríntios 2,14, Paulo ele deixa muito claro: se você estiver no seu homem natural, você não vai aceitar as coisas do Espírito de Deus, porque vão ser loucura para você. O Espírito muitas vezes vai tomar caminhos que você vai olhar e falar assim: não é possível, deve estar louco. E você não vai conseguir entender, porque elas vão se discernir espiritualmente. Daí a necessidade, irmãos, de nós exercitarmos o nosso espírito, colocando, como Paulo mostra aos Romanos, a nossa mente no espírito. Então o que ele fala em Romanos 8, no versículo 5? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito,
das coisas do Espírito. Então, quando você recebe a palavra, você precisa se inclinar para o Espírito. E esse inclinar, na verdade, é colocar a sua mente no Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Essa é a mente na carne. Mas o do Espírito para a vida e paz. Então, às vezes você está vivendo uma vida de morte, uma vida cheia de acusação, uma vida de brigas, de discussão. Esses judeus, por exemplo, viviam discutindo entre eles e contra o Senhor. Você acha que eles tinham uma vida de paz? Você acha que eles estavam desfrutando de alegria, de vida? Não, irmãos. Quando nós entramos nessa seara da mente, arrazoando, discutindo, fazendo isso, aquilo, você perde a vida, você perde o espírito. Mas quando você coloca a sua mente no espírito, você ouve de fato a voz do bom pastor. E aí você vê as coisas com clareza. Versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas o que mais nós vemos hoje, infelizmente, no cristianismo, é pessoas na carne tentando agradar a Deus. E não consegue, irmãos, não vai à frente. Parece que a obra está saindo. Mas é como 1 Coríntios 3, quando Paulo fala sobre os materiais a serem utilizados, que é ouro, prata e pedras preciosas ou madeira, feno e palha. Esses últimos, madeira, feno e palha, dá muito volume. Você olha assim, parece que é uma grande coisa. Mas, quando vem o fogo, quando as coisas saem do controle humano, e na verdade se é madeira, feno e palha, foi feito pelo homem, então as coisas facilmente vão sair do controle humano, vem o fogo, queima tudo, irmão, desaparece. O tempo diz muito a respeito de muita obra. Então, irmãos, resumindo, nós precisamos nos tornar espirituais, crescendo em vida e deixar de ser crianças em Cristo, de ser carnais. No capítulo 3, eu citei, madeira, feno e palha, ouro, prata e pedras preciosas. No começo do capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Por que ele está falando isso? Por causa da situação de contenda, de divisão, de ciúme que estava havendo entre eles, que ele tocou no primeiro capítulo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e ficavam brigando uns com os outros. Naquela época ainda não havia o conceito de eu vou sair e vou montar minha igreja. Hoje é a coisa mais fácil, né? Mas naquela época ainda eles não tinham esse conceito. Então eles ficavam brigando dentro da própria igreja e criavam partidos na igreja. E aí Paulo disse: vocês precisam ser espirituais e deixar de ser crianças em Cristo, carnais. Inclusive essa palavra carnal, quando ele usa no versículo 1, a palavra no grego é sarkinós. E é exatamente, dá a entender o sentido de imaturidade, de ser criança. Agora, no versículo 3, veja, ele diz assim: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Aqui, irmãos, o carnais já é uma palavra diferente. Não é mais sarkinoi, que diz respeito à imaturidade. É sarkikoi. Aqui já a pessoa é deliberadamente carnal. Uma criança, ela age de maneira infantil porque ela é infantil. Mas aqui, nessa outra palavra, não é mais uma questão de ser infantil, é de querer ser dessa forma, de agir deliberadamente como alguém carnal. Quer dizer, você sabe o que você deve fazer, mas você deliberadamente escolhe andar segundo o homem. Aí no versículo 4, Paulo diz: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente
que andais segundo os homens. Então, irmãos, nós precisamos deixar de andar segundo os homens e andar segundo a visão que Deus nos deu. Andar de forma espiritual. Se você ainda é carnal, seja deliberadamente carnal ou como uma criança, você não vai reconhecer a voz do bom pastor. Você vai ouvir a voz que mais te agrada, aquilo que mais encaixa no que você quer. E aí você segue aquela voz. Mas se você é alguém acostumado a viver no Espírito, acostumado a colocar a sua mente no Espírito, você pode ouvir qualquer pessoa, você vai detectar: essa é a voz de Deus, essa não é a voz de Deus. Porque você vai detectar a forma como Deus fala. É como Paulo diz aqui no capítulo 2. Ele diz que quando ele foi, aqui os coríntios haviam recebido a visita de Apolo antes. E Apolo era alguém muito eloquente. Mas Apolo não tinha a palavra profética. Apolo era alguém que podia falar sobre as coisas de Deus. Mas ao invés de, quando eu falar dele, atingir a igreja, ao invés de produzir a economia de Deus na fé, produziu confusão aqui. Então produziu partidos. E aqui você vê o apóstolo Paulo dizendo, no capítulo 2, versículo 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, o que acontecia com os coríntios? Eles olhavam aquele que falava melhor, aquele que tinha uma posição melhor. A olhar para Cefas, olha, ele era discípulo de Jesus, andou com Jesus. Olhava para Apolo, olha que palavra. Quando olhava para Paulo, lá em 2 Coríntios 10, muitos deles achavam que a palavra de Paulo era desprezível. Por quê, irmãos? Porque olhavam para a pessoa e não conseguiam, por ser carnais ainda, não conseguiam reconhecer a voz do bom pastor, a voz do próprio Senhor Jesus, falando através de Paulo, falando a palavra profética. Eu vou encerrar a segunda-feira lendo aqui alguns trechos do Alimento Diário. Começar na página 8, no penúltimo parágrafo. Não adianta usarmos linguagem refinada ou palavras humanas sábias, porque com elas jamais conseguiremos convencer aqueles que vivem segundo a carne. Também é inútil recorrer à sabedoria, à capacidade de persuasão ou quaisquer métodos humanos em nossa luta por Deus. Com esses meios não conseguiremos obter o resultado desejado. Somente a genuína palavra de Deus consegue gerar nas pessoas fé no poder divino. Agora eu vou para a página 9, segundo parágrafo. O apóstolo Paulo sabia que se quisermos vencer Satanás, é inútil usar a astúcia humana e tampouco tentar embelezar a palavra de Deus. Portanto, ele não usava de ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, mas recomendava a si mesmo a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Em todas as suas palavras, manifestava-se a verdade. Se nós, irmãos, queremos de fato reconhecer a palavra de Deus, reconhecer aquele que fala por Deus, o enviado, enfim, nós precisamos cada vez mais, irmãos, mergulhar no Espírito, ser espirituais. Não é um falso espiritual, não estou falando de aparência, eu estou falando de gastar tempo com a palavra, oração, sabe, gastar tempo na presença do Senhor. Porque quanto mais você ouve o Senhor, mais você vai saber quando alguém falar, ó, aqui é o Senhor que está falando, e aí você tem tranquilidade para seguir. Do contrário, vem alguém com fama, aí você fala, não, mas olha, é Pedro, é Cefas, vamos ver o que ele fala. Não, é Apolo, olha como ele fala bem, vamos ver o que ele fala. E aí, irmão, fica uma coisa totalmente sem direção. E sem direção, sem a palavra profética, que é a palavra que dá direção, o povo de Deus, ele fica parado e ele vai se corrompendo, ele vai se denegrindo. No Antigo Testamento você vê, quando faltou direção para o povo de Deus,
O povo de Deus ficou parado e foi se cada vez mais caindo, se denegrindo, se afastando de Deus. Então isso, irmãos, não pode ocorrer conosco. Essa cegueira espiritual não pode fazer parte da nossa vida. Pelo contrário, vamos cada vez mais mergulhar no Espírito para reconhecer a voz do bom pastor.